beleza, professor Ronaldo? Usar o data agora, explicar para vocês. Separação de misturas exige um pouquinho mais de ideias acerca da como funciona o processo, por isso que eu vou usar o data para explicar para vocês. Tá? Separação de misturas, pessoal. A gente tem sistemas, tá, de separação diferenciados. Eu vou começar aqui com sólido para vocês terem noção. Então vamos lá. Sistema sólido. Separação magnética. Quando você tem algo ferruginoso, né, misturado, por exemplo, limalha de ferro na areia, você pode usar um ímã para fazer essa separação. Esse processo é usado na indústria, tá, para separação de materiais ferrosos de outros que não têm característica e origem ferrosa. Dissolução fracionada. Como funciona? Você foi para o campo, né? Pum, seu sal caiu na areia. O que você faz? Pega, coleta, acrescenta água, o sal dissolve na água, você passa ele por um papel de filtro, né? A areia fica retida, o sal perspassa o papel de filtro, porque ele vai ionizar no processo, certo? Vai dissociar no processo. Você vai ter ele dentro da água, coloca a água no processo de aquecimento e você consegue depois, eliminando o solvente, ter o sal no processo final. A dissolução fracionada. Está aqui um exemplo, olha lá, da dissolução para vocês. Flotação. Flotação é separar sólidos com densidades diferentes, empregando um líquido. Tá? Por exemplo, serragem de areia. Você coloca a água e você consegue separar. A flotação é bastante empregada em processos industriais. Aqui em Cajati, por exemplo, eles usam fubá para separar a apatita do jacupiranguito, que é mais denso, e desce. Aí eles fazem uma pasta de fubá e usam esse processo de flotação. Usa-se um solvente para separar sólidos de densidades diferentes. Tá aí o exemplo, tá? Mais ampliado para vocês. Fusão fracionada. Uma mistura, por exemplo, de enxofre e areia. Você vai processo de aquecimento. O enxofre ele entra em fusão mais facilmente do que a areia. Você consegue retirar ele sendo líquido de um lado e a areia do outro. É um processo empregado no laboratório, processos mais industriais e pesados. Você precisa fazer essa separação. Tá? Cristalização. A cristalização é um processo onde você separa o sólido solvido do solvente. Tá? Processo natural usando um capilar. Pode ser com capilar ou não, nesse caso aqui ele está usando. Ó. O que acontece aqui? A evaporação do líquido faz com que ele suba no processo do fio e os cristais aí vão se acumulando, remontando-se uns sobre os outros e voltando para a sua origem de cristal. Tá? O processo de cristalização também é empregado de outra forma, onde se faz a precipitação em laboratório. Catação, processo super simples, você já deve ter feito na casa de vocês, que é separar feijão, é o exemplo clássico da catação. Peneiração. Peneiração também é bem simples. Usa-se uma peneira para separar sólidos com granulometrias diferentes. Ventilação. O cara separando aí o café da folha. Eles jogam para cima, né? A folha, ela logicamente vai flutuar por ser menos densa aí no processo e você consegue, por vento, separar o sólido mais pesado da folha do sistema. A levigação é empregada em sistema de extração de minerais, tá? Aquela peneira ali chamada de bateia, não é uma peneira, é uma espécie de peneira de fundo chato, ou uma espécie de um pote, escata o fundo do rio e usam a ação cinética da água, o movimento cinético da água, para levar a sujeira menos densa embora. E o ouro, por ser mais denso, geralmente eles fazem isso com o fluxo de água para a extração do ouro, fica no fundo dessa peneira. Tá? Sistemas líquido-sólido. Filtração comum. Isso daí vocês já viram, já fizeram na casa de vocês várias vezes. Fazer café. Filtração comum. A gente tem um papel de filtro empregado para separar. Filtração a vácuo. Aí já é mais elaborado. A gente usa uma trompa de vácuo ou a gente pode usar uma bomba de vácuo também. Tá? Geralmente usa o fundo de Buchner, né? Que ele é um funil adensado, que tem os furinhos, você põe o papel de filtro ali, você puxa por vácuo o líquido e você consegue separar o sólido do líquido através desse sistema. Tá? O vácuo acelera o processo. Decantação, separar areia ou água barrenta, tá? Separando o líquido do sólido.
você deixa em descanso, por ação gravimétrica, a sujeira vai para o fundo, a água fica por cima, o que souber nada, você retira com cuidado. Esse processo pode ser utilizado através do sifão, também que a gente chama de sifonação. Já devem ter visto, por exemplo, quando você tira a gasolina de dentro do tanque, né? Decantação e fluido de bromo, líquidos com densidades diferentes, ou seja, líquidos immiscíveis, água e óleo. Você usa aquela cânula ali, vocês estão vendo, aquela cânulazinha, você abre e o líquido desce até o final. Centrifugação, na casa da gente tem centrífugo, né? Por ação cinética, você separa o sólido do líquido. Aqui eles estão usando para separar os componentes do sangue, tá? As células vermelhas do plasma. Sólido gás, na casa de vocês já devem ter usado aquele aparelho, né? Qual o nome do aparelho? Lembra? O nome do aparelho, pessoal? O aspirador de pó, né? Está bem demonstrado para vocês ali. Tem lacunas que fazem um saco, né, que seja capaz de reter, segura a poeira e o sólido, por ação da sucção do ar, vai ficar grudado aí no sistema. Tá? Separação e misturas homogêneas. A evaporação é um processo tradicional, a gente retira sais, né, da água. Isso daí são as salinas, lá do Rio Grande do Norte tem bastante disso daí. E a destilação simples, que a gente tem um processo, pode ser laboratório ou não. Aqui o laboratório é o balão de destilação, por exemplo, água e sal. A água vai evaporar, passar por esse outro aparelho chamado aparelho condensador. Qual a diferença dele? A água entra, não tem contato com a cânula interna, só resfria o processo e sai. Então a água retira o calor, o vapor que sobe e volta para o estado líquido e cai do outro lado, você separa o sal da água, por exemplo. Tá? Aí todos os processos, ó. A necessidade do termômetro, tá? Mas se você quiser utilizar o termômetro, você pode usar condensador, o balão de destilação, o elemento captado do outro lado, as mangueiras ligando e conectando a água ali. A fracionada, pessoal, ela é diferente. Ela necessita um termômetro por quê? Ela tem uma coluna de fracionamento, que são bolinhas de porcelana ou de vidro, né, que fazem ação de pressão no sistema, e ela é usada para separar líquidos miscíveis, por exemplo, água e álcool. O ponto de ebulição do álcool é menor que o da água, 70 graus Celsius. Então, quando você aquece aqui, o álcool sobe, né, e passa, mesmo processo, volta para o estado líquido aqui. A temperatura, ela é mensurada no termômetro aqui, então você controla a temperatura de ebulição e você sabe que de um lado você vai ter água, do outro lado você vai ter um álcool, por exemplo. Esse processo é empregado, olha lá, a diferença é a coluna de fracionamento que a gente usa aqui, mas o processo é semelhante a outro. Esse processo é empregado na produção de derivados do petróleo, a torre de fracionamento. A produção do álcool, que é feita daquela forma que eu falei para vocês, está um alambique, ó, processo alambique de bronze ali, né? A gente faz a fermentação do mosto, passa por todo o processo e separa e produz a pinga. E o sistema de fracionamento que eu falei para vocês do petróleo. O petróleo é aquecido, bombeado por baixo, aí por temperaturas de ebulição diferentes se separa a gasolina, o querosene, a nafta e assim por diante. As matrizes. Olha lá que legal como é o alambique interno. Os processos do condensador. A destilação do petróleo, você separa as diferentes frações, olha lá. Quanto mais densa, mais embaixo, quanto menos densa, mais em cima, por isso que o gás sai lá por cima. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. A sublimação fracionada, que é usada para materiais que sublimam, por exemplo, ó, o iodo sendo aquecido aqui, ó, aí ele vaporiza e você consegue separá-lo ou purificá-lo das impurezas quando ele cristaliza no material ali. Tá? Liquefação fracionada, reduzir a temperatura do ar, por exemplo, para fracionar os diferentes gases. Você diminui a temperatura até o ponto em que ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Você consegue fazer essa liquefação do gás e separar as diferentes formas do gás, por exemplo, nitrogênio e do oxigênio, por exemplo, eles produzem industrialmente assim. A adsorção é um processo mais categórico, onde a gente emprega um material que tem a capacidade de adsorção e ele retira as impurezas ou os materiais orgânicos daquilo. É o caso do carvão ativado, por exemplo. Na casa de vocês, não sei se tem, mas os filtros de carvão ativado, aqueles que vão na torneira, fazem a absorção do cloro, por exemplo, ou de outros orgânicos clorados que vem na água.
Tá? Isso é a absorção. Beleza, galera? Então, nossa aula acaba aqui. Próxima aula já é outro contexto. É isso aí. Fechamos aí a estrutura da E. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Fui!